Retomando então a segunda parte da aula, e agora, depois de falar da relação entre direito e moral do ponto de vista do conteúdo, vamos então agora pensar essa relação de um ponto de vista formal, né? E tem uma frase importante que está na página 74 da Teoria Pura do Direito, que Kelsen vai dizer o seguinte, que norma e valor são conceitos correlativos, né? O que significa serem conceitos correlativos? Significa basicamente que só existe norma a partir de um valor e só existe valor a partir de uma norma, né? Ou em outras palavras, valor nada mais é do que algo que decorre de uma norma, né? E toda norma, por sua vez, instaura um determinado valor, assim, um valor como bom ou mal, correto ou incorreto, né? Então, de um ponto de vista formal, todo direito, para Kelsen, tem caráter moral. O que significa dizer isso? Não quer dizer que todo direito é bom ou justo, no sentido de uma justiça ou moral absoluta, mas significa que todo direito constitui um valor moral relativo. O que é isso? Significa que, do ponto de vista do direito, vai existir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Certo e errado do ponto de vista do direito. Certo porque conforme ao que o direito estabelece. Errado porque contrário àquilo que o direito estabelece. Então, portanto, o direito ele tem um caráter moral, ou seja, a partir dele eu posso julgar, avaliar o comportamento, a conduta humana como correta ou incorreta, nos termos próprios do direito, como uma conduta lícita ou ilícita, como conforme ou contrária à lei. Agora, percebam, isso não significa que o direito, quando Kelsen diz que ele tem caráter moral, ele não está querendo dizer que o direito é conforme a uma moral que é o bem ou a justiça em termos absolutos. Ele está dizendo simplesmente que o direito, assim como qualquer norma, instaura uma moral relativa, ou seja, a partir daquela norma eu posso avaliar a conduta humana como boa ou má em função daquela norma. Vai ser boa se conforme ao que a norma estabelece como devido, e vai ser má se contrária àquilo que a norma estabelece como devido. Então o direito, na medida em que instaura uma ordem normativa, produz uma ordem normativa, a partir dele a gente pode avaliar as condutas humanas como boas ou más do ponto de vista do direito, ou seja, conformes ou não aquilo que ele estabelece como devido. Então esse é o caráter moral do direito, é um caráter moral relativo, assim como qualquer norma também tem um caráter moral relativo, porque a partir dela, qualquer norma, eu posso avaliar a conduta humana como correta ou incorreta, à luz dela. Bom, leio então uma passagem na página 74, na qual Kelsen explica essa relação, dizendo assim: sob estes pressupostos, a afirmação de que o direito é, por sua essência moral, não significa que ele tenha um determinado conteúdo, mas que ele é norma, e como norma social que estabelece com o caráter de devida, como devendo ser, uma determinada conduta humana, né? Então percebam, quando Kelsen diz então, que o direito é por sua essência moral, ele não está dizendo que o conteúdo do direito é essencialmente correto e justo. Ele está dizendo que, na sua forma, enquanto norma, o direito estabelece algo como devido, né? Então volta aqui para a passagem. Então, nesse sentido relativo, todo direito tem caráter moral. Todo direito constitui um valor moral relativo. E na sequência diz ainda Kelsen: com efeito, o direito constitui um valor precisamente pelo fato de ser norma. Constitui o valor jurídico, que ao mesmo tempo é um valor moral relativo. Ora, com isso, mais se não diz senão que o direito é norma. Por tal forma, pois, não se aceita de modo algum a teoria de que o direito, por essência, representa um mínimo moral, que uma ordem coercitiva, para poder ser considerada como direito, tem de satisfazer uma exigência moral mínima, né? Então, obviamente, fim da citação, obviamente não é disso que se trata, não é isso que Kelsen está defendendo. Bem, dito isso, tratada então essas relações do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista formal, uma tese agora que é importante, que claramente filia Kelsen à tradição positivista, que é a sustentação de uma separação radical entre direito e moral, né? Para Kelsen não faz sentido afirmar, ao mesmo tempo que o direito é
por sua essência moral, no sentido de que ele compartilha um conteúdo moral e, portanto, que a gente pressupõe a existência de uma moral, de um valor moral absoluto. Não faz sentido dizer isso ao mesmo tempo em que se diz, comumente se diz, que o direito deve ser moral, né? Porque, afinal de contas, tal exigência de que ele deve ser moral só faria sentido se nós admitíssemos a possibilidade de um direito que não é moral, né? Então, para Kelsen, é uma grande confusão que o justnaturalismo fez nessa relação entre direito e moral, e ao se admitir, ao se distinguir, aliás, direito e moral, tradicionalmente o que a teoria do direito fez foi pressupor uma única moral válida, né? Uma única justiça absoluta, né? E a validade da ordem jurídica, então, positiva seria dependente ou independente dessa moral por excelência. Então, normalmente, como que essa relação foi pensada? Como se existisse a moral, o certo, o bem, o justo, etc. E aí o direito pode, para ser direito, ele tem que estar conforme a esse justo e injusto, ou ele pode ser direito mesmo sem ser conforme aquilo que é o justo ou o bem, né? Então percebam, mesmo quando se admitia que o direito pode valer como direito mesmo sem ser justo, partia-se do pressuposto de que havia o justo, né? De que havia uma moral absoluta, né? E é justamente esse pressuposto que Kelsen claramente está querendo abandonar, né? Para Kelsen, então, o argumento dele principal, ele parte da existência de valores meramente relativos, e o que implica, então, para ele, reformular completamente essa relação entre direito e moral. Então, se a gente não parte mais desse pressuposto de que há uma justiça ou uma moral absoluta, se a gente abandona isso, toda a relação do direito com a moral, agora pensada só em termos relativos, não mais absolutos, toda essa relação vai ser radicalmente reformulada, né? Páginas 75 e 76 da Teoria Pura do Direito, diz o Kelsen: na verdade, o conceito de bom não pode ser determinado senão como o que deve ser, o que corresponde a uma norma. Então percebam, em sentido relativo, bom nada mais é do que aquilo que corresponde a uma norma, do que uma conduta, uma ação que age conforme aquilo que é devido, né? O que a norma estipula, estabelece como devido, né? Esse é o sentido relativo do bom. Volto aqui à passagem. Ora, se definimos direito como norma, isso implica que o que é conforme ao direito é um bem. A pretensão de distinguir direito e moral, direito e justiça, sob o pressuposto de uma teoria relativa dos valores, apenas significa que, quando uma ordem jurídica é valorada como moral ou imoral, justa ou injusta, isso traduz a relação entre a ordem jurídica e um dos vários sistemas de moral, e não a relação entre aquela, né, a ordem jurídica, e a moral, como se existisse uma só. Dessa forma, é enunciado um juízo de valor relativo e não um juízo de valor absoluto. Ora, isso significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da sua concordância ou discordância com qualquer sistema de moral. Enfim, então, agora, explicando melhor esse ponto, fica claro para Kelsen que é uma separação radical de direito e moral, mas essa separação não é no sentido de que existe uma moral absoluta, o justo, e o direito pode ser válido independente, mesmo que contrário a isso, independentemente disso. Não é isso que Kelsen está dizendo. O que Kelsen está dizendo é que não existe uma justiça, uma única moral, né? A moral é sempre um juízo relativo e é relativo a uma determinada norma, ou seja, a partir de uma determinada norma é que eu posso avaliar uma conduta como boa ou má. Essa norma pode ser religiosa, pode ser de qualquer natureza, mas o importante é que é a partir dela que eu posso avaliar uma conduta como boa ou má. A partir da Bíblia, por exemplo, eu posso extrair uma série de normas de ação do que é certo ou errado à luz da Bíblia. Agora perceba, isso é à luz da Bíblia. Igual eu posso fazer uma avaliação a partir de outro conjunto de normas, de outras religiões, ou de outras crenças, ou de outros sistemas normativos. Enfim, então o direito é apenas mais um sistema de normas, a partir dele eu também posso avaliar como boa ou má as condutas humanas. Assim como eu posso fazer à luz da Bíblia, eu posso fazer à luz do direito, eu posso fazer à luz de qualquer sistema ou ordem normativa. Então, isso que Kelsen está dizendo, né, que essa
o direito, dizer que o direito independe da moral, não é que existe a moral e existe um direito que pode valer independentemente da moral. Quer dizer que como existem diferentes possibilidades de avaliação moral à luz das diferentes possibilidades normativas que existem, né? Dizer que uma norma jurídica independe da moral significa apenas que a gente não precisa de concordância com qualquer sistema moral para que uma ordem possa ser reconhecida como direito, né? Enfim, então, é completamente reformulada essa relação quando a gente abandona esse pressuposto da moral absoluta ou da justiça absoluta, né? Bem, o Kelsen, entretanto, vai deixar claro que essa teoria relativista dos valores, ou seja, que não há valores absolutos, ela não está querendo dizer que não há valor algum ou que não há justiça. É claro que há valores, nós temos crenças sobre o que é certo ou errado, nós temos concepções sobre o que é o justo ou o injusto, né? Então, é claro que há valores, mas o que Kelsen está dizendo é que esses valores são sempre relativos, ou seja, nunca são absolutos. O que ele nega não é a existência dos valores, mas sim dos valores absolutos. O que se afirma, portanto, é que não há uma justiça absoluta, mas apenas justiças relativas, incapazes, portanto, de servir como um fundamento de validade objetivo para o direito. Então, cito Kelsen na página 76, diz ele: uma teoria dos valores relativista não significa, como muitas vezes erroneamente se entende, que não haja qualquer valor, especialmente que não haja qualquer justiça. Significa, sim, que não há valores absolutos, mas apenas valores relativos. Que não existe uma justiça absoluta, mas apenas uma justiça relativa. E que os valores que nós constituímos através dos nossos atos produtores de normas e pomos na base dos nossos juízos de valor não podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos. É de per si evidente que uma moral simplesmente relativa não pode desempenhar a função que consciente ou inconscientemente lhe é exigida, de fornecer uma medida ou padrão absoluto para a valoração de uma ordem jurídica positiva, né? Então, o que Kelsen rejeita é essa possibilidade de que a moral venha a fornecer um padrão objetivo de validade para a ordem jurídica. Isso não vai poder, isso para Kelsen não é possível, porque afinal de contas a gente vai ter sempre avaliações morais relativas a determinados conjuntos normativos, e esses conjuntos não podem ser afirmados de forma absoluta, como sendo a moral ou a justiça em absoluto, né? Podemos, é claro, apreciar moralmente uma ordem jurídica. É claro que a gente pode julgar moralmente o direito, dizer se eu acho certo, se eu acho errado, se eu acho que está justo, se eu acho que está injusto. É claro que a gente pode fazer isso. E a gente pode fazer à luz de diferentes sistemas de valoração moral. Eu posso fazer à luz da Bíblia. Esse direito é contrário à moral cristã ou não, e por aí vai. Então percebam que é claro que isso é possível, né? Uma moral positiva ela pode ser avaliada como boa ou má, né? À luz das mais diversas fontes ou pontos de ordens normativas que funcionam como um ponto de partida de avaliação moral. Pode ser, portanto, o direito avaliado como justo ou injusto. Mas o critério dessa avaliação vai ser sempre relativo. Vai ser sempre, portanto, determinado por um determinado sistema moral. Sistema cristão, ou outro sistema, por aí vai. Enfim, então, por isso, para Kelsen, não é possível uma justificação do direito pela moral, e o Kelsen deixa isso claro, que embora seja possível, como eu disse, avaliar moralmente uma ordem jurídica, isso vai se fazer sempre por meio de critérios relativos. E, portanto, tal apreciação moral, ela será sempre irrelevante do ponto de vista de uma ciência do direito, né? Ou seja, não tem importância, não tem valor cientificamente falando, né? Porque, obviamente, o que a ciência do direito vai se propor a fazer para Kelsen é outra coisa. A tarefa da ciência do direito, ela não tem por função, por tarefa, por atribuição, atribuir um valor moral ao direito, né? Conceder um valor moral ao direito, mas a sua função é meramente
conhecer e descrever o direito do ponto de vista da sua validade jurídica, né? Isso está na página 77 da Teoria Pura do Direito. Eu leio: a necessidade de distinguir o direito da moral e a ciência jurídica da ética significa que, do ponto de vista de um conhecimento científico do direito positivo, a legitimação deste por uma ordem moral distinta da ordem jurídica é irrelevante, pois a ciência jurídica não tem de aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas tem de o conhecer e descrever. Embora as normas jurídicas, como prescrições de dever ser, constituam valores, a tarefa da ciência jurídica não é, de forma alguma, uma valoração ou apreciação do seu objeto, mas uma descrição do mesmo alheia a valores. Wertfreie. O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito. Enfim, então, Kelsen mantém aqui uma tese importante, uma posição firme no sentido de uma neutralidade da descrição científica, ou seja, a ciência que descreve o direito do ponto de vista de sua validade, ou seja, o que é o direito que devemos reconhecer como aquilo que vale como direito, etc. Essa ciência ela tem que ser absolutamente neutra, ela não tem que emitir juízos de valor ou apreciar moralmente a ordem jurídica, avaliando se ela é justa ou injusta, boa ou má, né? Não, até porque qualquer que fosse a avaliação feita, ela teria uma natureza relativa, à luz das minhas crenças, da minha religião, etc. Né? Enfim, então, para Kelsen não é esse o papel da ciência do direito, e essa avaliação, essa apreciação que nós podemos fazer, enfim, não é nada errado que se faça, ela simplesmente não tem valor científico, ela simplesmente não é papel da ciência, né? E, portanto, um cientista não deve fazer isso em nome da ciência, né? Não é disso que se trata o fazer científico no direito. E o mais importante, para concluir esse ponto, para Kelsen, para resumir, é que, afinal de contas, não há uma única moral. Por isso que isso não pode servir cientificamente. Não existe a moral, não existe a justiça, o que existem são múltiplas concepções do justo, concepções relativas a diferentes sistemas normativos e também vários sistemas de moral distintos. E Kelsen diz isso muito claramente na página 78, diz ele: com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o direito, nem tem, por forma alguma, a ciência jurídica não tem de legitimar o direito e não tem, por forma alguma, de justificar, quer através de uma moral absoluta, quer através de uma moral relativa, a ordem normativa que lhe compete. Tão somente conhecer e descrever, né? Então, não cabe à ciência querer justificar ou legitimar o direito de um ponto de vista moral a partir de determinados valores morais. Isso extrapola, isso não só vai além da ciência, como isso não possui e nega o próprio valor científico que a descrição científica é capaz de fazer do direito. Bem, e para terminar a aula, então, eu vou fazer uma breve referência aqui ao livro do Dimitri de Moles, que é aquele manual de introdução ao estudo do direito, porque lá no livro de Moles, está na página 65 do livro, ele fala sobre diferentes possíveis relações entre direito e moral, e eu acho que é uma maneira didática da gente entender 5 posicionamentos diferentes no que diz respeito a essa relação do direito com a moral, né? O último desses posicionamentos, que é a tese da separação, que é aquela seguida, né, esposada por Hans Kelsen. Mas para a gente entender um pouco melhor essas outras possibilidades de pensar essa relação, a primeira delas, que é a tese da identidade, é aquela que vai dizer que mandamentos jurídicos e morais coincidem, ou seja, aquilo que é jurídico conforme a lei é aquilo também que é certo ou conforme a moral, ou aquilo que é bom ou conforme valores morais, né? Enfim, então isso era comum em sociedades antigas, ainda não diferenciadas, ou seja, que não havia uma diferenciação entre o domínio do direito e o domínio da moral, e nos quais um único sistema de normas regulava o comportamento social. Então havia uma espécie de indistinção entre o direito e a moral, né? A mesma coisa que era considerada certa juridicamente era o que era bom, né? Bom, segunda posição é a
a posição do direito como um mínimo ético, que é o que acontece quando regras jurídicas são entendidas como regras que constituem o núcleo das regras morais, né? Ou seja, como se apenas as normas morais socialmente mais relevantes adquirissem o caráter de normas jurídicas, e tudo aquilo que fosse juridicamente obrigatório seria também moralmente imposto, entendido como bom moralmente. Essa é uma tese que foi sustentada por alguns teólogos medievais, segundo o Dimitri de Moles, de que somente os pecados mais graves deveriam ser entendidos como delitos jurídicos, como crimes, né? Acarretando também sanções do ponto de vista legal, né? Então o direito é como se ele abarcasse só um mínimo moral, aquilo que é mais importante ou forte, etc., e a ética a moral ela se estendesse para além daquele mínimo que o direito estabelecesse. Bom, terceira possibilidade de pensar essa relação é a moral como mínimo jurídico, né? O contrário aqui, né? As regras morais é que constituiriam o núcleo do direito e que compreende, na verdade, o direito, muitas outras normas que seriam moralmente indiferentes, mas o núcleo do direito, aquilo que o direito não pode se afastar, teria uma natureza moral, né? Então, no centro do direito é como se existissem princípios fundamentais que decorrem de certas convicções morais, né? Princípios últimos, fundantes, como a dignidade humana, o respeito à vida, a igualdade, a liberdade. Essa é uma concepção, né, da moral como um mínimo jurídico, é uma concepção muito cara, assim, tipicamente justnaturalista, que vai buscar esses chamados direitos fundamentais, humanos, né, que seriam esse núcleo moral mínimo do direito. Bem, a quarta possibilidade de pensar essa relação é a chamada tese da conexão. É aquela que entende que regras jurídicas são aparentadas com morais, sendo impossível criar e interpretar o direito sem levar em consideração a moral, né? Então, uma norma jurídica, ela deveria, para ser válida, ela deveria respeitar os princípios morais básicos, né? Então, é uma concepção, ou deveria sempre ser interpretada conformemente a certos preceitos morais, né? Essa é a lei de que há uma certa conexão, uma certa relação, né? Tem um tipo de positivismo que flerta com isso, que é o chamado inclusivista. E, por fim, uma última postura para pensar essa relação entre direito e moral é a tese da separação, que é o que Kelsen faz, né? Ou seja, entre ambos os ordenamentos da moral e do direito, haveria uma radical, plena e absoluta separação. Essa é a tese tipicamente positivista, para ser mais exato, uma tese positivista exclusivista, que exclui completamente a moral, e o direito é entendido aqui, nesse sentido como um fenômeno normativo diferente da moral, né? E o foco da ciência do direito seria apenas as normas juridicamente válidas, independentemente do valor moral que a gente atribui a essas normas, né? Via de regra, os positivistas, né, rejeitam o dever moral, por exemplo, de obediência ao direito, né? Entendendo que as pessoas, afinal de contas, são livres para obedecer ou não às normas, né? Segundo o que elas acreditam, suas convicções, os seus interesses, seja lá o que for, né? Então isso mostra uma clara separação entre direito e moral, que é o que a gente viu, é a postura do Kelsen em grande medida, né? E esse é o fim, então, dessa aula.